Nós vamos continuar no noticiário internacional, vamos conversar com o nosso correspondente Luca Bassani agora. No Senado dos Estados Unidos, os líderes dos democratas e dos republicanos afirmam que o país não deve aprovar um novo pacote de ajuda para a Ucrânia até o fim deste ano aqui. Os Estados Unidos são grandes, o principal financiador da guerra pela Ucrânia, ajudando a Ucrânia a tentar resistir ao avanço das tropas russas desde a invasão. Isso, é claro, é um grande revés para o presidente Volodymyr Zelensky, que vai ter bem menos dinheiro para continuar financiando a compra de armas, a operação das tropas. A gente vai conversar com o Luca Bassani hoje ao vivo e direto. De que cidade da Espanha, meu caro Luca? Bom dia. Bom dia a você, Rafael Colombo, a todos que nos acompanham. Eu estou na cidade de Ourense, na região galega, região da Galícia, aqui na Espanha, e também sempre de olho nas notícias da Ucrânia. De acordo com o que foi revelado pelas negociações bipartidárias, tanto de democratas quanto republicanos, este pacote de ajuda bilionária ao governo de Kiev, que deveria ser aprovado até o final de 2023, não deverá ser votado até as primeiras semanas de 2024, por um desentendimento, uma divergência na interpretação entre republicanos e democratas sobre a necessidade desta ajuda. Vale mencionar que na semana passada o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve em Washington, visitou tanto o Senado, o Congresso, a Casa Branca, esperando a aprovação de um pacote de 60 bilhões de dólares para o ano que vem. E, de acordo com as fontes americanas, ele conseguiu voltar ao seu país com menos de 1% desse valor, um valor entre mais ou menos 300 a 600 milhões de dólares apenas, o que não seria suficiente, melhor dizendo, para manter os seus esforços de guerra durante o ano que vem. Volodymyr Zelensky disse que tem certeza que não vai ser traído pelos americanos, que têm se mostrado os principais aliados do seu governo durante esse período da invasão russa, mas o prognóstico ele é bastante negativo se nós pensarmos que o ano que vem, como acabamos de ver nas reportagens agora há pouco, teremos eleições americanas em novembro e dois candidatos que têm uma visão da política externa para o leste europeu extremamente divergentes. Donald Trump, mais favorável a uma negociação com o presidente russo Vladimir Putin e a concessão, possivelmente, de territórios ucranianos, enquanto Joe Biden estaria disposto a continuar com esse investimento na Ucrânia, com essa ajuda financeira e militar por mais tempo que for, se isso for necessário. Então, o presidente Zelensky volta a fazer seus apelos aos americanos, aos aliados europeus, para que não desistam da causa ucraniana, que, segundo ele, é fundamental para derrotar o presidente Putin e também manter toda a segurança do mundo, mandando também recados a outros governos autoritários que pensem em invadir países vizinhos. Realmente, esta questão também está relacionada à política interna americana, já que os republicanos acreditam que a falta de fundos para o controle da fronteira sul dos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o México, está sendo negligenciada, enquanto os aliados no exterior estão sendo muito mais ajudados neste momento, isso na visão dos senadores republicanos, e acaba causando uma divergência e não a aprovação necessária que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e até mesmo o premier Netanyahu de Israel tanto esperavam para este ano. Vamos ficar acompanhando, vendo também como isso vai repercutir aqui na Europa. Afinal, muitos acreditam que caso não haja confirmação da ajuda americana em 2024, muitos países europeus possam também optar por esse mesmo caminho, deixando de lado a ajuda militar e financeira a Zelensky, o que seria preocupante sobre a questão ucraniana no ano que vem. Valeu, Luca. Luca Bassani conversando com a gente ao vivo, direto da Espanha, na Europa. A Ucrânia depende fundamentalmente do financiamento dos norte-americanos e dos europeus para conseguir fazer frente ao avanço do exército russo. Havia uma expectativa de uma contraofensiva muito mais contundente por parte dos ucranianos. Ela já não foi tão contundente, tão eficaz quanto esperado, por alguma dificuldade de financiamento, e o presidente Zelensky está reclamando mais ajuda. O Congresso norte-americano começa a sentir o pulso de uma parcela importante da população às vésperas de uma nova eleição por lá, Felipe, e reclamações. Olha, muito bem, é importante financiar aliados, financiar a Ucrânia, financiar Israel, mas e as nossas fronteiras aqui? Ficam como? Um tema muito bem explorado pelo pré-candidato Donald Trump, né? Ele, essa semana, fez declarações muito duras e prometeu o maior programa de deportação de imigrantes ilegais da
história dos Estados Unidos, desde que seja reconduzido ao cargo na eleição do ano que vem. A Ucrânia está ficando sozinha, Felipe? Depois quero ouvir já o Mota na sequência. A Ucrânia está isolada, não é? O maior perdedor da guerra, Israel e Hamas, com toda certeza foi o Zelensky e foi a Ucrânia, né? É bom lembrar, por exemplo, que quando iniciou a guerra entre Ucrânia e Rússia, né, os níveis de popularidade do Zelensky, que eram baixos, passaram a chegar a 80%. Atualmente, para você ter uma ideia, né, o Zelensky tem uma popularidade baixa, 78% reprovam a política do Zelensky em relação à guerra. E como você bem mesmo disse, né, a questão da ajuda financeira dos Estados Unidos para a Ucrânia também faz parte da narrativa republicana nas eleições do ano que vem. Os republicanos, eles afirmam toda hora que o mundo, na época do Trump, era muito mais seguro na época do Biden. Tanto é que as duas grandes guerras que ocorreram, tanto da Rússia contra a Ucrânia, quanto da Israel contra o Hamas, ocorreram no governo Biden, não é? Então eles vendem a narrativa de que, infelizmente, por conta da fraqueza do Biden, o mundo ficou um lugar mais inseguro. Então, com toda certeza, o Congresso norte-americano, politizado e pensando nas eleições do ano que vem, eles não querem, né, ajudar e facilitar a vida do Biden em relação a esses dois eventos. Por isso que eles colocam na mesma bandeja liberar o financiamento se o Biden restringir e ter políticas de restrição à imigração do México para os Estados Unidos. E o Biden não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque um dos pontos que afastou ele do Trump nas últimas eleições foi exatamente a política imigratória diferente dos democratas em relação aos republicanos. É bom lembrar que quando o governo Trump, né, estava gerindo as políticas contra a imigração, ele foi muito criticado pelo mundo todo. Você via crianças separadas do pai, crianças separadas da família, né, pai preso e mãe presa e a criança no orfanato nos Estados Unidos. Ou seja, com toda certeza, o Congresso norte-americano colocou os democratas numa sinuca de bico. Não tem o que fazer, infelizmente. E isso reforça a narrativa republicana para as próximas eleições, do mundo muito mais seguro com Trump e muito mais protegido em relação às imigrações do México para os Estados Unidos, relacionado à política interna norte-americana. Mota? A Ucrânia não tem como lutar, muito menos como vencer essa guerra sozinha, né? Na última vez que eu fiz as contas, a ajuda militar americana para a Ucrânia já tinha chegado perto de 100 bilhões de dólares. É também um fato de que as principais guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram aconteceram em administrações democratas. O Trump tem uma posição claramente contra guerras. Essa questão da imigração ilegal também é gravíssima. É bom lembrar que os políticos progressistas, classificação na qual se inclui os democratas, Partido Democrata Americano, prega fronteiras abertas, né? Deixa todo mundo que quer vir para cá entrar. As consequências disso podem ser vistas hoje nos estados de fronteira dos Estados Unidos, né? Inclusive, alguns desses estados passaram a pegar imigrantes ilegais, colocar em ônibus e mandar para as grandes cidades democratas, como Nova York e Chicago. E aí os prefeitos dessas cidades começaram a reclamar, dizendo: olha, a gente não tem condição de receber tantos imigrantes ilegais assim. Esse problema da imigração ilegal também pode ser visto nas ruas da Europa, com todas essas manifestações de imigrantes de apoio ao grupo terrorista Hamas. Então, parece que os fatos estão colaborando cada vez mais para dar ao Donald Trump uma posição forte nas eleições do ano que vem.